Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se entregue a Deus. João Miguel Tavares declara-se em digressão, como José Sócrates, e Pedro Mexia sente-se zoológico. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se afiaram as facas para os dias decisivos que aí vêm, o debate do programa de governo, os pormenores do acordo à esquerda, a moção ou moções de rejeição, ainda não sabemos nesta altura, a expectativa quanto à decisão do Presidente da República. Vamos falar de tudo isso neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer desta vez ser ministro do programa. Para o aprovar ou para o rejeitar, Ricardo Araújo Pereira? Eu para já queria ver o programa. Porque passámos a campanha eleitoral toda a dizer a coligação não tem programa, a coligação não mostra o programa, não há números no programa da coligação, já não vê o programa, não se vê o programa. E agora eles mostraram o programa e já não vale a pena, porque também daqui a uma semana já não interessa. E portanto, é demasiado tarde. É demasiado tarde. Gostou de saber que caiu o plafundamento? Adorei, gostei muito. Nós tivemos aqui uma conversa sobre plafundamento horizontal e vertical. Sim. Tu preferias na vertical ou na horizontal? Já não me lembro. Não, eu não gosto de nenhum. Em suspensão? É em suspensão. Era em suspensão. O meu era plafundamento em suspensão. Sim, mas tem que ser com reformas muito magras. Leves. Muito levezinhas. Neste caso foi em suspensão porque foi suspenso. Foi suspenso. Vez, não é? Diz Quem sabe que este programa de governo está cheio de piscadelas de olho Parece ao PS. Será um caso de engate? Parece que é um caso de alterne, acho eu, porque qual era o discurso? Era não há alternativa. Não há alternativa, isso é as fantochadas do PS, isso é coisas para deitar abaixo os Estados e aumentar a dívida, e afinal há latitude para piscadelas de olho. O António Costa já está estrábico, devo dizer. Está bem, eu sei, mas o António Costa está a piscar olhos a muita gente. António Costa já... Isso também, atenção, também é muito... Esta insinuação, esta é outra coisa. Quer dizer, o António Costa, eu andei meses, eu leio o João Miguel sempre com muita atenção no público, e o João Miguel dá sempre, e não há acordo, e ele não consegue acordo. E como é que é possível não mostrarem o acordo? Há acordo. E não há acordo. De repente o homem faz 3 acordos. Agora são demasiados acordos. Isto não funciona com tantos acordos. Acordos ou acordos? Não é acordos, o plural é acordos. É assim como bolos, também não é bolos. Cachorros, também não é cachorros. É acordos? Quando a vogal átona... Bom, não interessa. São algumas exceções. Ricardo Lindley Sintra. Algumas exceções. Portanto... Mas isto está um caos. Tu ouves agora as pessoas a falarem da cor e muita gente diz acordos. É um escândalo. Que é verdadeiramente o que te chateia neste assunto. Com certeza que é. Consegue avaliar, João Miguel Tavares, o estado de espírito com que se redige um programa de governo nestas circunstâncias? Sabes que este programa podia ser escrito naquela coisa que aparece no filme da Missão Impossível. Este programa vai autodestruir-se dentro de... Aquilo de repente transforma-se em fumo. Não interessa muito. Daqui a uma semana acabou. Mas está a falar do Governo de Sombra ou do... Ou amanhã. Ou amanhã. Ou amanhã. Não te esqueças dessa hipótese. Estavas-me a perguntar pelo estado de espírito, não é? O estado de espírito do programa de governo. Ainda estamos só no programa de governo. Depois falamos dos acordos. É mesmo com aquele estado de espírito alegre com que se escreve, por exemplo, sei lá, uma nota de suicídio. Eu acho que foi mais ou menos esse o espírito, quer dizer... É verdade que houve aproximações à esquerda. Ainda por cima. Sim, houve aproximações à esquerda. Eles, aliás, incluíram coisas do programa de Mário Centeno que já não estão incluídas no próprio programa do PS. Portanto, parece que Mário Centeno está mais representado no programa da coligação do que na troika de acordos que António Costa parece que anda a assinar. Foram demasiado lentos. É uma troika. Foram demasiado lentos. Agora foram pôr uma coisa que o PS queria e o PS já não quer. É como o casal, ele agora diz que lhe faz tudo, mas ela já saiu de casa, já foi viver com outro. Mas isto é um programa de governo que já se pode considerar um panfleto para as próximas eleições, de campanha para futuras eleições que venham aí? Eu sei lá, mas quem é que sabe isso? Quer dizer,
Isto não pode ser. Nós estamos num programa. Se não sabes, inventas uma coisa. Não pode, isso não é. Não se pode dizer, sei lá, não é? Com Nós nunca certeza vamos que ser não. uns profissionais do comentário político. Pois, Miguel, eu não Nós sei dizemos, nada sei desde lá. que este programa começou. E nunca eu não disse, sei sei lá. nada. Nunca digo sei lá. Eu invento sempre uma coisa e digo com ar sério. Mas fala de vogais ato, mas é que eu sou um homem com honestidade intelectual, ao contrário de ti. O teu momento alto foi quando disseste uma vez aqui. Como dizia o El País do mês passado, acho que é insuperável em termos de rigor. O El País do mês passado. Então, Aquilo já mas não é isto- mensal, o LPI. É, deve ser. Quer dizer, isto foi tudo a fingir, não é? Quer dizer, eu também quero acreditar que o próprio governo da coligação é a fingir, porque ele é tão mau que aquilo foi já o suplente. É a equipa B já, e tudo isto é B. É a equipa B, é o orçamento B. Ninguém quer saber, verdadeiramente, não é? Mas para bilhete de suicídio, lá, toda a gente sabia, pronto, este programa não vai passar. Ao menos faziam uma coisa que valesse a pena, era para a festa, era do género. Vamos dar 1000 euros a cada português. A linha A. Como aquelas candidaturas às associações de estudantes que prometem uma piscina no telhado. Exato. Já que era para a desgraça, faziam uma E coisa. depois diziam ao PCP, mas vocês agora Não estão a quiseram. chumbar isto 1000 euros para cada português. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu, aliás, o contrário. O Governo aprovou, Mas já está a dar por adquirido entretanto, uma coisa que esta eu não estou a dar por semana, a adquirido. continuação da sobretaxa de IRS e dos cortes salariais na função pública para 2016. A decisão pareceu-lhe financeira ou política, Pedro Mexia? Eu acho que isso é o mais interessante, até do governo de curta duração, porque isso é o contrário da piscadela de olho. O que o governo, aconteça o que acontecer, anunciou com essas medidas é, atenção, nós podemos até aqui dar uns brindes e umas borlas e o Ministério da Cultura e umas coisas que, no fundo, em que não acreditamos e que não têm muita relevância para nós, mas ao dizer estas coisas impopulares neste momento, eles claramente querem marcar o contraste. E isto vai ser relembrado se quer o governo resista, quer o governo caia. E se houver votação no Parlamento, como pretende o Governo, no dia 20, o PS terá de decidir Pedro Passos Coelho disse, não escolhe, não é? Não vamos prejudicar a consolidação orçamental, não entramos em leilões. Esta frase serve para mais tarde recordar. Isto é, esta frase é dita neste momento, que o Governo não quis optar por um discurso facilitista, o que é mais fácil sabendo que está condenado, mas é para todos os efeitos. E mais tarde, quando... Não, mas ao mesmo tempo houve umas aproximaçõezinhas ao PS. Sim, mas Houve umas um programa do aproximações governo. infrutíferas, por isso que é que isso interessa. As aproximações feitas no momento em que os dados estão lançados não... Em todo caso, o Aldeia já ministro que teve. Calvão da Silva diz ao Expresso, vamos falar dele mais daqui a Amplamente. pouco, mas antecipamos já o prazer da referência, e diz ao Expresso hoje que acredita no milagre, no desentendimento à esquerda. Epá, Usa a mesma palavra milagre. E também leste aquela parte em que ele justificava a idoneidade atribuída a Ricardo Salgado também. Eu fiquei logo ali pasmado naquela parte e já não consegui avançar mais. A sério, não... Epá, Calvão da Silva. Vamos voltar a ele. Vamos deixar. Cada vez que falar de Calvão da Silva, eu vou ter que pedir o chás de fruto, mesmo durante o programa. A produção está sobre aviso. Epá, sim. Está entregue ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério do Programa. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Mielhada. Que tal lhe pareceu o leitão? Bem, eu, infelizmente não fui convidado. Não? Mas parece que sobrou leitão com fartura. Pois sim. Mas não, eu não tenho a menor dúvida que há mais leitões a serem abatidos diariamente na mielhada do que socialistas que estejam contra António Costa. Não tenho a menor dúvida. Por isso não admiro que tenham sobrado leitões. Porque Francisco Assis, que eu acho que tem estado bem, tem sido uma pessoa ponderada e, como imaginam, eu simpatizo com a sua posição política, está completamente isolado. Eu tive bonitas discussões com alguns amigos meus de direita que estavam absolutamente convencidos que... E a partir dali a tomada da Bastilha, Exatamente, a tomada que do ia rato. ter dali uma tomada da Bastilha, ou pelo menos que era evidente que boa parte do eleitorado socialista não concordava com isto. E eu sempre tive bastantes reservas em relação a isso. E não é só o facto... Mas são duas coisas, desculpa, só te interromper, são duas coisas diferentes. Uma questão é o que é que pensa Não numa acho que poupa... seja. Não, espera, deixa-me dizer. percebo, Não sabes? eu não sei. Já sabes o que eu vou dizer? Sei. Epá. Porque vais dizer o seguinte, uma coisa é o que pensa o povo, outra coisa é o que pensam os socialistas. Não. Uma coisa é o que Aposto pensa... que era isso, mas ele agora está a afinar. Uma coisa é o que É isso que tem. uma coisa é o que pensa o eleitorado socialista, as pessoas que votaram no PS e o que elas esperavam que acontecesse com estes resultados. Outra coisa até o que pensam os deputados. Outra coisa é o que fazem os deputados. A tradição parlamentar portuguesa
não tem nada a ver com a tradição parlamentar inglesa. O Jeremy Corbyn, que foi eleito líder do Partido Trabalhista, votou dezenas ou centenas, foram centenas de vezes contra o Partido Trabalhista como backbencher. Ou seja, a ideia de que os deputados são pessoas livres não existe em Portugal. Não, mas eu independentemente não interessa disso, o que eles pensam. Mas é que eu acho os deputados não são livres em Portugal. Mas eu não acho que tantos estejam a ser cínicos assim. Eu acho que a maior parte, a esmagadora maioria dos... Não, mas eu não acho que estejam apenas numa de obediência de voto. As regras do jogo. Não acho que estejam apenas numa de obediência de voto. Acho que a esmagadora maioria do Partido Socialista está com António Costa e acho que a esmagadora maioria das pessoas que votaram no Partido Socialista estão com António Costa. E isso é provado por duas sondagens que saíram agora este fim de semana. Em que o e PS nessas duas sondagens, exatamente, a maioria tinha um bocadinho mais, andava ali na casa dos 40%, estamos a falar de subir 1%, mas o PS estava igual, estava na casa dos 32%, quem descia até era o PCP. Agora, isto é uma demonstração realmente daquele extremar que se sente no país. De facto, esse extremar existe. E, portanto, António Costa teve o mérito, embora eu acho, evidentemente, que ele está a tomar posições com as quais eu não simpatizo, mas ele percebeu de onde estava o vento. Ele percebeu onde estava o vento. E isso é uma intuição política que ele tem. O jantar convocado por Francisco Assis vai ser facilmente digerido por António Costa, Pedro Mexia? Sim, quer dizer, tiveram as pessoas óbvias, que eram alguns seguristas, e não havia assim nenhum nome esmagador. Sérgio Sousa Pinto não foi, portanto não foi. Chegou a falar-se de uma possível ida de Jorge Coelho, também não apareceu? Sim, houve algumas pessoas no espaço público. António Vitorino assim, foi sempre um bocadinho sibilino sobre essa matéria, mas na verdade ninguém tomou uma posição, nenhum nome forte do Partido Socialista tomou uma posição contra, além de Francisco Assis. Mas Francisco Assis disse, nas entrevistas e nos depoimentos que fez a propósito desta reunião, disse duas coisas. Uma que eu acho que é verdade e outra que eu gostava que fosse, mas que duvido que seja. Acho que só Francisco Assis é que acredita nele. Uma é que ele diz que está contra, porque acha que está contra a coligação à esquerda, porque acha que o PS vai ficar refém de humores, caprichos, estratégias e taticismos. Ora, isto é verdade, objetivamente, sempre, não é neste acordo. Quando um partido grande se alia com um partido mais pequeno, o partido mais pequeno tende a tendência a puxar o tapete quando lhe apetece. Aliás, vimos que isso, falámos aqui no programa dezenas de vezes sobre o CDS a puxar o tapete ao PSD. E, portanto, imaginem com três... Era uma coligação. Imaginem com 3 partidos e um acordo parlamentar, etc. Portanto, não há ministros, portanto, eles estão de fora. Portanto, quando se sabe, não haverá ministros do Bloco nem do PC. E, portanto, é evidente que o PS vai ficar refém de humores e de estratégias. Isso é um risco muito grande. Costa decidiu assumi-lo, mas isso é verdade. A outra coisa que Francisco Assis disse, eu gostava que fosse verdade, mas não é bem que não seja verdade. O que ele disse é o seguinte, ele diz que acha que o centro-esquerda está mais perto do centro-direita do que da extrema-esquerda. E isso, no papel, pode ser verdade, só que... Não é verdade lá para isso. Não, porque na verdade, é verdade se houvesse centro-esquerda. Eu acho que o que está, até pelas reações no próprio Partido Socialista, o que se tem visto é um bocadinho o mesmo que se viu agora em Inglaterra com a eleição do Partido Trabalhista. O centro-esquerda, neste momento, é uma área desértica pelo domínio dos partidos e dos governos liberais, pelos efeitos daqueles partidos do género Podemos, etc. Já não há... O centro-esquerda, neste momento, é uma espécie protegida que deve estar em uma área reservada. E o centro-direita um bocadinho também. E o centro-direita também. O centro-direita, aliás, há quem diga que uma coisa responde à outra. E, portanto, o que Francisco Assis é verdade... Quantas pessoas de centro-esquerda... Essa ideia de que há uma radicalização do país à direita, é preciso que é a narrativa que anda a ser vendida em Portugal. Mas não é isso que eu estou a discutir agora. Uma treta monumental. É preciso não esquecer que, portanto, é suposto que o PSD seja de centro-direita e o CDS de direita. E, no entanto, foi o CDS que disse: ei, calma, aí nós traçamos uma linha vermelha. O CDS nos velhinhos ninguém toca que eu não deixo. Foi uma coisa completamente muito difícil de classificar. Era o Partido dos Reformados. Era o Partido dos Reformados, era o Paulinho das inclassificável. E não é só isso. Ele bateu numa velha, é um gajo inclassificável. não é só... Mas ele não batia em velhas, ele beijava velhas. Eu sei que beijava, mas isto era agora outro exemplo. E não é só isso. É que o que aconteceu foi que com os liberais, que supostamente estão mais ao centro do que a direita, do que os conservadores, desculpa, não é isso que se tem verificado. Ou seja,
com a ascensão de partidos liberais, o que se vê são partidos conservadores ou social-cristãos, etc., a defender atenção, o Estado tem que ter o seu papel, que é o que diz a doutrina social da Igreja, etc. Mas quais são os liberais em Portugal? O CDS, o que se chama Tu achas liberais. que o Passo Coelho é liberal? Sim, comparado com o CDS é. Queria acabar com a RTP, queria acabar com muitas coisas que o CDS... Deixa-me só Claro interromper. que há, claro que há liberais do CDS. Só fazer uma nota. Sim. Pertinente, aposto. Sim, é pertinente. É que tu exasperaste o Pedro. Eu estou a ver o programa por aquele monitor, que eu gosto muito de ver este programa na televisão. Gosto. E quando tu interrompeste o Pedro, estava um grande plano do Pedro e ele revirou os olhos para cima. A sério? Eu faço isso muitas vezes, aliás, dizem-me censura. Mas é geralmente quando eu falo ou quando fala o Ricardo? Quando é que revigas mais os olhos? Não vou revelar. E, portanto, eu acho... uma análise que pode fazer. Olha, mas eles estão entretidos com a pornografia portuguesa. Okay. Eu acho que não, neste momento não... A seguir, a analisarem toda a pornografia portuguesa, eles vão analisar o revirar de olhos de Pedro. Posso revirar os olhos mais uma vez? Eu acho que Francisco de Assis tem razão, exceto pelo facto de não a ter. Isto é, acho que não... Ou seja... Tenho uma frase, tenho uma frase boa também para contrapor a essa. Na verdade... À mesma hora, à hora de jantar, quando se estava a comer o leitão na mialhada, António Costa deu uma entrevista à SIC em que disse, nomeadamente, a seguinte frase: há acordo no que há acordo e não há acordo no que não há acordo. Ficou esclarecido, Ricardo Araújo Pereira? É muito refrescante ouvir um político proferir uma frase que é absolutamente verdadeira. Não há hipótese de contestar. Não há nenhuma hipótese de contestar. Do ponto de vista filosófico, a argumentação é irrepreensível. Chama-se uma tautologia, não é? É. Já do ponto de vista político. Não, mas muito longe, bastante muito aldrabada. longe da melhor das últimas décadas, pelo menos, que é a famosa frase de Rumsfeld, durante a Guerra do Iraque, quando ele dizia que há coisas que sabemos que não sabemos, há coisas que não sabemos que sabemos e há coisas que não sabemos que não sabemos. Lá está, um pouco menos tautológica, mas mais intrincada. Olha, mas é que politicamente aquela frase é altamente aldrabona. Isso é que interessa. O quê? Altamente. Esta de António Costa? Sim, porque há acordo onde há acordo significa há acordo... No programa não há acordo na estabilidade. Foi o que ele disse na entrevista à SIC. Sim, exatamente. Porque aquilo... Há acordo naquilo em que há acordo? Acordo programático. Sim, e não há acordo político. Não há acordo de legislação. E além disso, há acordo em tudo o que signifique aumentar a despesa do Estado e diminuir a receita, e não há acordo em tudo o que implique arranjar dinheirinho para tapar os buracos que se abrem com a parte em que há acordo. E, portanto, é que, na verdade, significa... Por isso que há 3 acordos. É por isso que há 3 acordos. É porque, na verdade, não há nenhum acordo. Acordo. Mantém-se à tona. Não há. Mantém-se à tona. Eu acho muito engraçado. Quase toda a gente parece pacificamente aceitar que aquele senhor é o nosso próximo primeiro-ministro. Eu ainda estou um bocadinho longe de acreditar nisso. Eu ainda quero ver. Eu não acho que aquilo que António Costa tenha vindo para as televisões ele deu uma ótima entrevista. Aliás, eu estava bastante convencido enquanto ele falava, mas é daqueles casos que a gente está convencido enquanto fala. É como quando estamos com aqueles vendedores da feira, em que nos estão mesmo a convencer e depois, quando chegamos a casa, percebemos que a máquina não funciona. E foi assim, quer dizer, a entrevista de António Costa foi isso. Aquilo não funciona como ele está a expor. Não funciona. Sabes como é que se chama no Código Civil? Vício oculto da coisa. Olha, há ali um vício oculto da coisa. Uma chega jurídica. Onde é que sugere que se faça a próxima refeição da ala crítica do PS, Ricardo Araújo Pereira? Eu recomendo a Francisco Assis o próximo almoço num sítio que sirva perninhas de rã. Porque eu acho que ele vai engolir um sapinho. E o melhor é começar a praticar. Agora, não há dúvida nenhuma de que, para já, o Francisco Assis é uma espécie de anti-Nani Moretti, não é? O Nani Moretti já está aos gritos com a televisão a dizer: diz qualquer coisa de esquerda. E o Francisco Assis é o contrário. Não me digas nada de esquerda. Não me digas nada de esquerda. E, agora, de facto, do ponto de vista político, almoçar na mialhada... jantar, no caso. Jantar. Era para ser almoço, mas... Mas ficou jantar na mialhada. Quer dizer, é uma refeição e é um manifesto. É um manifesto, porque com este jantar, o que Francisco Assis está a dizer é nada com os partidos de esquerda
Epá, e nem com o pão. Nós estamos borrifando para o pão. Eu vou rilhar aqui um leitão só para mostrar claramente que não há hipótese de acordo com ninguém a não ser a coligação. Ias um almoço vegetariano, é isso? O João Miguel Tavares é então ministro da mielhada, com salada, batata frita e tudo. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser por esta semana ministro das exigências. E o que é que pretende exigir nesse cargo, Pedro Mexia? Não, tem ainda a ver com esta questão do programa, porque o que nós supomos, e aliás António Costa disse na entrevista, que ele disse que vai governar com o programa do PS. Mas o programa do PS... Com 70 adendas. Exatamente. Depois submetido a várias linhas vermelhas, a várias exigências, em matéria, nomeadamente aquelas que já são conhecidas, salários, pensões, questões fiscais, etc. Ora, eu não sei até que ponto é que se pode tirar elementos ou acrescentar elementos a uma coisa e a coisa ser a mesma, não é? Aquela história de uma faca sem lâmina a que tiraram o cabo, não é? Ainda é uma faca, ou seja, se um projeto... O navio de Teseu é o que tu estás a dizer. Exatamente. Mas pode acontecer que um programa político que, apesar de tudo, foi bastante escrutinado como o do PS, com 70 adendas ou com 70 omissões ou alterações, não seja o programa do PS. Podemos continuar a chamar a mesma coisa. Mas em que sentido é que é o programa do PS? E quem é que está a ceder a quem? Cede sempre o maior. Na política, a força dos pequenos partidos em coligações é que cede sempre o maior, porque o maior é que, por um lado, supostamente lidera, mas depende, não é? E, portanto, eu não sei o que é que quer dizer, porque eu não estou a imaginar, eu li o que veio na imprensa sobre o programa do PS de Mário Centeno, não estou a imaginar nenhum comunista a concordar com aquilo. Portanto, ou foi um extreme makeover, e aquilo é totalmente diferente, ou não percebo o que é que quer dizer que o governo vai governar com o programa do PS. Não sei o que é que isso quer dizer, estou curioso. Como é que avalia o facto, Ricardo Araújo Pereira, de ter sido sempre o Bloco de Esquerda aceitar, antes do Partido Comunista, o acordo, os termos do acordo, e a dar notícia de uma aproximação ao PS? Eu acho muito bom. E provavelmente o Bloco... Houve gente que saiu do Bloco porque o Bloco não tomava a iniciativa de convergir com o PS. E, portanto, eu vejo com muito agrado que o Bloco agora toma a iniciativa de convergir com o PS. Claro que, em princípio, houve gente que... Mas essa é que é a parte poética. Quem ganhou as eleições é quem não foi eleito. Não, é isso. Quer dizer, é que o PS corre o risco de ter que levar com o programa do Bloco. Mas o Bloco também trocou o seu programa pelo do LIVRE. Na verdade. É uma permuta. Pois pode ser time-sharing de programas. Ficam agora com este. É que há ali uma grande ironia. O Rui Tavares é mesmo aquele caso de ter tido razão antes de tempo. Fará muita diferença, João Miguel Tavares, não haver ministros do Bloco e do Partido Comunista neste governo de maioria de esquerda? Gigante. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E é uma diferença tão grande, que eu continuo a achar que o professor Cavaco Silva vai ter que pensar muito bem antes de dar posse a António Costa, a partir do momento que aquilo há uma troika de acordezinhos, quer dizer, não... Não, mas António Costa, e tudo o que vem na imprensa hoje, é no sentido de que o PS não vai lá com um acordo para um ano. Portanto, que o PS tiver um acordo só para um ano... Mas isso aí tu foste surpreendido, porque nós achávamos que a parte difícil era a existência de um acordo Era a parte programática. Era a parte técnica. Mas essa é que está conseguida. Se houvesse técnica, também há política. Mas não, agora parece que há técnica, mas não há política. Vocês os dois são os fanfarrões. Porquê? Porque se houvesse ministros do PC e do Bloco no governo, nenhum destes dois meninos passava no campo pequeno sem olhar para trás. Exatamente. Agora, mas havia coerência. Como não há, não dizer... mas havia coerência na barbárie. Havia coerência na barbárie. Assim, não há coerência nenhuma. Aquilo não tem ponto a ponto se lhe pegue. Aquilo que António Costa vai fazer com grande convicção não tem ponto a ponto se lhe pegue. Tu tiveste 70 medidas. Todas as 70 medidas implicam gastar dinheiro. Ou então receber menos dinheiro.
Todas. Aquilo parece um programa de campanha eleitoral. Parecia que António Costa ainda estava em campanha eleitoral e, de certa maneira, está. De resto, aliás, muitas dessas 70, não sei quais são as 70, mas as que eu li, uma parte muito significativa não era coisas com que eu discordasse. Isto é, não são coisas que eu acho isto mal. Eu digo, como é que é possível fazer isto? Porque é Natal. Mas não será... Aquilo é Natal. 2,8%. Aquilo é Natal. Mas não Onde será é que tirando- está a ir buscar o dinheiro? Ouve lá, E se calhar e se calhar está a ir buscar a ti. É possível, sei. Toda a gente vai, não é? Mas também não é muito já. Mas uns mais do que Agora, a questão é, será... O Ofa acabaste de ofender 9 milhões e meio de portugueses. Mas Não há muito porque o Ricardo Salgado levou boa parte. Não, mas será que se calhar vão tirar aos bancos ou assim? Vão deixar de contribuir para o... isso em geral também dá muitos Não é? bons Mas resultados. nos bancos também já não há muitos porque os banqueiros levaram. Pois, isso é verdade, isso lá. Em está a casa questão. deles. Sim, alguém o tem, alguém o tem. Alguém o tem, mas Casa é que o problema é colchão. que já nem em casa dele está. Ora bem, vamos lá ver onde é que isso estará. Vamos saber disso nas próximas semanas. Está entregue a pasta de Ministro das Exigências ao Pedro Mexia e estão distribuídas as pastas ministeriais por esta semana. E agora vamos Ricardo fica averiguar o que é que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se entregue a Deus. Quer relatar-nos o seu episódio na estrada de Damasco, Ricardo Araújo Pereira? Sim, posso relatar porque tem qualquer coisa de místico. Eu ouvi o episódio na rádio. O que aconteceu foi, eu primeiro ouvi na rádio. Houve, portanto, cheias enormes em Albufeira. E eu ouvi um membro do governo a ser entrevistado com uma vozinha aflautada, dizendo que houve aqui realmente um problema, pois Deus não sei o quê. E eu fiz um bocadinho de xixi. Eu pensei, Mas quê? Contribuíste para as inundações à Albufeira? eu de repente, aquilo soava mesmo Ao Espírito Santo. àquele tipo que se chamava Oliveira, ou o que é? E depois pensei, não é possível. Portanto, já foi um está- episódio da estrada de Albufeira. Foi. Não, este não é porque já está numa cova lá em Santa Combadão. Agora, de repente ocorreu-me, será possível que o Ministro da Administração Interna seja a tia Patrocínio? Aquela senhora da relíquia que parecia a tia Patrocínio. Parecia que a tia Patrocínio tinha... Mas tu sabes, tu explicaste isto antes de tempo. Há um sketch do Gigante Fedorento, estás a ver? Quem são? Eu sei quem são. Sim. Que é aquele sketch do tipo que quer ser padre, mas não tem o sotaque certo. Exatamente. E nós soubemos esta semana que Alvão da Silva quis ir para a vida monástica. Sim, pois, e, portanto, isto é preciso não ser admitido Mas lá está. na via monástica sem falar assim. Mas isto é o contrário deste sketch, porque ele tem o sotaque, não há dúvida nenhuma que o tem. Isto foi adquirido. Mas, Achas que é de... teologicamente, está tudo errado. Já vamos falar Ah, não da sei, parte isso não teológica. sei. Então, mas eu Vamos não para posso. já. Não pode desenvolver o tema. então porque dá. para já vamos ver como é que o Ministro Calvão da Silva, Ministro da Administração Interna, por uns dias, se referiu à catástrofe meteorológica que se abateu sobre Albufeira no fim de semana passado. Era um homem que já tinha vindo do estrangeiro, tinha 80 anos, fica a sua mulher, Fátima. Ele, que era um homem de apelido Viana, entregou-se a Deus e Deus com certeza que lhe reserva um lugar adequado. Mas a família está determinada em também continuar. O que conta é o dia de ontem e o dia de hoje. E esta gente precisa de ajuda imediata. E essa ajuda imediata, obviamente, que é uma palavra de solidariedade humana, de presença do Governo, independentemente do horizonte temporal do Governo. Para mim, estou aqui hoje, mesmo que hoje à noite já não fosse Ministro. Porque eu sei que a presença humana ao lado de pessoas neste momento é uma palavra que é um lenitivo para a dor. A fúria da natureza não foi nossa amiga. Deus nem sempre é amigo. Também acha que de vez em quando nos dá uns períodos de provação. Em quase todo o lado, exceto em Albufeira, o nível autárquico foi suficiente de acordo com as medidas tomadas. E só não foi suficiente aqui em Albufeira porque a força da natureza, na fúria demoníaca, embora os ingleses digam que é um ato de Deus, o act of God, mas a gente tem que traduzir isto de outra maneira. Para quem não tem seguro, aprende em primeiro lugar que é bom reservar sempre um bocadinho para no futuro ter seguro. Eu sei que há muitas carteiras magras. É mais fácil dizer-se que o Ministro Não é, olha, o senhor está a falar. O senhor está a pessoas que não têm seguros Ouça, o senhor e está que têm a falar. prejuízos O senhor avultados. está a falar com uma pessoa que nasceu em Trás-os-Montes, que sabe o que significa ser pobre e vir do pobre e tentar ser alguém.
A mobilidade social funciona para todos e todos temos que ter a nossa responsabilidade também no sentido de dizer: eu tenho um negócio, vou fazer o meu seguro para que, se um infortúnio bater à porta, tenha valido a pena pagar o prémio. Olha, bem-aja. Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado. Bem-aja, Sr. Ministro. Um pote-pourri das declarações de Calvão da Silva em Albufeira. Que aspecto é que pretende destacar disto? Eu acho... Carlos Pereira? Vamos lá ver. Eu acho tudo um desastre, não é? Mas vamos tentar... Em primeiro lugar, talvez o destaque positivo é: daqui a uma semana este senhor não será ministro, mas poderá ser a cara da Tranquilidade Seguros numa grande campanha publicitária. Parabéns, em princípio garantiu um bom serviço. Agora, aquilo que me incomoda, vamos lá ver, eu já nem vou falar, eu não vou falar sobre é muito aborrecido aquilo do Estado laico e não sei o quê. Não, eu gostava de, sim senhor, estamos agora, vamos entrar então num período em que as forças demoníacas tomam conta de nós e Deus não sei o quê. Então vamos discutir isso dessa maneira. Eu não percebo teologicamente a conversa. Que teodiceia... Pedro, tu vais ajudar-me. Vou. Que o problema do mal, afinal de contas, Deus nem sempre é nosso amigo. A omnibenevolência onde está, Pedro? Vamos lá saber. No Novo Testamento ele só leu o Antigo. Pois, mas... Quem leu o Antigo Testamento pode ficar com esta dúvida. Mas e Santo Agostinho? Este senhor não leu Santo Agostinho? Não, isso também. Não. Eu acho que ele leu ele tem alguma certeza. carreira académica. Mas há aqui um momento que é, mais do que a fúria demoníaca, ele faz umas reticências entre fúria e demoníaca que é literalmente Diácono Remédios, porque é aquelas coisas do, devo dizer, uma fúria demoníaca e vai. Há qualquer coisa de herético nisto. Não, mas há um lado desagradável nisto, acho. Não nas declarações, nas reações. Não, nas reações. Sabes, muito desagradável é quando ele diz assim: morreu um senhor, não é? Infelizmente, morreu um senhor nisto. E ele diz: Deus certamente que lhe reserva um lugar adequado. Não é bom. É adequado. Lá, nós tivemos um... Então ele sabe lá quem era o homem. É adequado. O gajo não diz, atenção, pá, coitado do homem, com certeza. O gajo não. O Sr. Ministro. O Sr. Ministro, o que é que eu disse? Não, o gajo. Eu avisei que o homem não é ministro. Para a semana talvez não seja. Isto é gravado depois de jantar. Eu não me posso responsabilizar pelas coisas. Lembras-te a força demoníaca do Tintol. Silva Lopes e o Ministro da Defesa comentou dizendo que eu lembro. Que era uma honra para ele morrer no mesmo dia de Manuel de Oliveira. Prestígio, sim. Foi prestígio que ele disse. Era... Portanto, este governo, não usei dizer nisso. Mas há um lado desagradável aqui, nas reações, que é o lado Liga dos Últimos. Esta semana saiu um livro sobre o Independente, sobre o jornal Independente, e eu acho que, apesar de tudo, esta ideia de gozar com sotaques e de gozar com... Não, atenção, não é parte de Deus. Com a parte de Deus eu estou totalmente de acordo. Não se pode gozar com sotaques. Isso é metade da minha carreira, vai para o lixo. Não é isso. Isso é fazer humor com sotaques, claro que sim, não estou a dizer isso, mas isso vale zero politicamente. O Independente, quem se lembra disso, ou quem vir agora o livro, que foi agora publicado... Excelentemente apresentado. Exatamente, por estes dois senhores. O livro fala dos ataques que durante 7 anos o Independente fez a Cavaco Silva e à sua entourage, e nós vemos uma e outra vez as origens, os sotaques, os fatos, as famílias. Há um lado... Mas as origens ali foi puxado por ele. Está bem, mas quer dizer, mas também é uma arma de ataque. Outra coisa é a parte de Deus. Eu acho que é sempre má ideia puxar Deus para a conversa, sobretudo para falar de catástrofes. Quer dizer, desde o terremoto e do padre Malagrida, quer dizer, não vale a pena dizer que as catástrofes são de origem divina, ou são castigo divino, ou se Deus é amigo. Isso não tem qualquer lugar no Estado laico e não tem qualquer lugar numa conversa decente, normal. A única coisa mas há um lado, essa tua reação do Salazar, é o lado, olha, um gajo com um sotaque campónio. E esse lado é borderline desagradável. Não estou a dizer, tu és humorista, mas há quem não o seja. Deixa-me defender o humorista. O problema é que ele tem um sotaque de padreca e faz conversa de padreca. Está bem, aí sim. Mas a conversa é relevante. Se ele utilizasse aquele sotaque, a conversa é relevante. No outro dia comecei a falar alemão com o sotaque do Hitler. Ninguém disse, mas é por ser campónio. Não, é por ser o do Hitler. Não, mas a conversa, o que ele disse é relevante e é negativo. E mais, atenção, só faltou neste discurso, eu até fiquei surpreendido dele não dizer, no momento em que está a dizer que isto foi uma coisa divina, que as pessoas deviam fazer seguro, eu até fiquei impressionado por ele não dizer, escutai uma coisa, não será possível
que aqui em Albufeira Deus tenha dito: ei, comecei a construir uma arca muito grande. E vós não tinhais ouvido. Estáveis a ver televisão assim. Até porque há muita... e há muita badalhoquice em Albufeira. Pode ser disso. Albufeira deve ser um dos sítios Pode com ser mais isso. badalhoquice do país. Atenção que é onde eu vou passar férias. O ministro concedeu-se umas liberalidades, portanto. Então, com certeza. Então, mas isto faz sentido. Ele já se tinha entregue ao Espírito Santo. Agora entregou-se a Deus. Só falta entregar-se a Jesus também. É o Já próximo. sabemos porque é que o Ricardo Mas se calhar é do Araújo Pereira Sporting, se entrega a Deus. Agora, o Pedro Mexia diz sentir-se zoológico e selvagem ou amestrado, Pedro Mexia? Acho que só pode ser selvagem, porque este sucesso do PAN, que devo dizer, para mim me surpreendeu muito. Não o sucesso, surpreendeu-me muito que o PAN só tivesse um deputado. Eu não estou nas redes sociais, mas já estive, e a impressão que eu tenho é que há 5 milhões de votantes potenciais no PAN. Pela quantidade de gatinhos que há no Facebook? Não é isso. Imagina quando os gatinhos tiverem direito de voto. Pela desproporção que há, às vezes, na reação a tragédias humanas e a tragédias que envolvam animais, e, portanto, eu acho que é um fenómeno que está a crescer em muitos países e até me surpreende que eles só tenham um deputado. O deputado do PAN, que tem feito uma série de declarações e falado do seu programa, e há uma escadinha de coisas de defesa dos animais, que vai desde o que para mim é bastante óbvio, que tem a ver com as touradas, e depois há uma escadinha, touradas, circos, zoológicos, etc. Bom, umas coisas, não vamos agora discutir cada uma dessas medidas. Ele até já disse uma coisa muito polémica, para ser muito eufemístico, que é aquela frase, eu não sei a frase ipsis verbis, mas é qualquer coisa do género, que um chimpanzé é mais humano que uma pessoa em coma, uma coisa assim. Não estou a citar exatamente, pronto, que é uma frase, enfim, que eu não vou qualificar, mas que acho que o qualifica ter sido dita. Mas o que ele disse até hoje, ou supostamente disse, como vamos ver, não disse, mais polémica, foi falar na Águia Vitória. Quando ele disse que a Águia do Benfica, ou quando foi noticiado que ele tinha dito que a Águia do Benfica não podia sobrevoar o estádio antes dos jogos do Benfica, na Luz, só aí é que começou a haver uma vaga de fundo anti-PAN nas redes sociais, ao ponto deles terem feito um comunicado dizendo que não falaram na Águia Vitória e que só falaram do uso de animais selvagens em cativeiro, do uso inapropriado, dos animais como espetáculo, etc. Portanto, isso tem duas coisas, leva-me a pensar em duas coisas curiosas sobre o PAN. Uma, de facto, é duas que são uma, que é a perversão de prioridades e o PAN de repente chocou com a vida real, ou seja, na vida real pode-se fazer tudo, menos dizer mal do Benfica, não é? Isso é uma regra da nossa vida pública. Devia estar escrito na pedra. Nós sabemos, eu sou do Benfica, mas sabemos que nós benfiquistas tivemos um presidente que foi preso e que só foi preso depois de deixar de ser presidente do Benfica. Portanto, porque imaginem o que seria prender preso e bem preso. Mas, e portanto, de repente o PAN percebeu que pode falar de tudo menos do Benfica, menos da Águia Vitória. Mas também revelou uma espécie de prioridades trocadas, porque eu li aquele artigo da Águia Vitória, que depois foi, aquelas declarações que depois foram negadas ou foram emendadas, e achei graça. Quando li as declarações sobre o chimpanzé, achei aquilo inaceitável. Ora, a Águia Vitória teve muito mais reações. Dizer que a Águia Vitória, que não podia ser já viste utilizada esta comprar a Águia Vitória com um chimpanzé? Não é com o chimpanzé. Foi só uma provocação. É ideia Foi uma provocação gratuita. Há um momento positivo. Isto o moderador logo há um movimento ascensional que é a defesa dos animais. E há um momento de descida que é o do achincalhamento dos seres humanos. E nunca mais resolve. O que é mais grave do PAN é que nunca mais resolve o teu problema metafísico. Dizer que quando é que começa a ser animal? Dizer que uma pessoa que está em coma está de alguma forma afetada na sua humanidade é uma enormidade, mas não foi isso que causou reações. Onde é que começa o animal. Como Ricardo Araújo Pereira eu coloquei já colocou essa questão e muito bem. Eu coloquei essa questão, ninguém me pergunta do PAN, sobre os piolhos. O piolho, a ténia, a própria ténia. Quer dizer... A melga. Não, mas o que é que diferencia a melga do coelho? Um budista não mata nada.
Não mata nada, mas e a ténia? E apanha uma ténia, o que é que acontece? Fica com a ténia? Guarda, não sei. Não. Claro, não sei. Então e a bactéria? A bactéria. É preciso saber onde é que se acaba. Onde é que Houve, começa? neste caso, destas declarações que esta semana deram alguma polémica, um mal-entendido ou um recuo, João Miguel Tavares? Como é que avaliou o caso? Eu acho que foi as duas coisas, mas é evidente que isto se pressupõe sempre a muito mal-entendidos, porque o senhor quer que os animais tenham personalidade jurídica. Houve também um famoso grupo, não foi? Não foi. Houve um famoso grupo. Creio que não é personalidade jurídica É propriamente. personalidade jurídica? Também é personalidade jurídica. Personalidade Não é jurídica. só Só falar é fazer parte do agregado familiar. Não. Personalidade jurídica. Também? Ter Isso uma é- personalidade jurídica. Haver pessoas a que não têm pessoa personalidade individual, a jurídica. pessoa coletiva e também a pessoa bicho. E acho que isso é evidente Pessoa bicho. que levanta grandes problemas. Até eles responderem à pergunta metafísica, que é onde é que começa fronteira. o reino animal protegido pelo PAN? É que o PAN, de facto, tem um eleitorado infinito e nós temos que limitá-lo. Ficou preocupado com estas notícias, com esta declaração, ou fiquei. pelo menos com a primeira interpretação da declaração? Mas deixa-me estar. Sobre a Águia Eu Vitória? sou daqueles que acham que os animais selvagens não devem ser amestrados e viver em cativeiro. Sim, algumas das Agora- coisas do programa deles são... Sim, sim. Portanto, há várias é uma coisas que luta são- justa. há Portanto, várias a Águia coisas que são Vitória da não ordem- devia, de facto, andar a sobrevoar. Há várias coisas que são da ordem do abuso sobre animais, da tortura de animais, isso é qualquer pessoa humana, assim, isso posso dizer assim, é a favor disso, mas depois, quer dizer, não, há uma escadinha entre as coisas óbvias, coisas sensatas, as coisas discutíveis e as coisas inadmissíveis. Eu acho que eles, tendo tocado no inadmissível, que foi essas declarações sobre o coma, só suscitaram zum quando falaram na Águia Vitória. Eu isso acho uma má... O Ricardo mau Araújo Pereira sintoma. ficou preocupado quando se ouviu falar da Não Águia fiquei Vitória? preocupado, não fiquei porque a águia é um bicho extraordinário, atenção. A águia come frango com os ossos e tudo. Vai tudo para dentro, depois é lá no bandulho da águia que ela dissolve aquilo. A águia é um animal que vê as letras de um jornal a 500 metros de distância. Depois não sabe ler, não interessa, mas vê. Se ela quiser não ler, não quer, porque ela conseguiria. Agora, Mas partiu os óculos a um adepto outro dia. lá está, como quem diz, vês? E eu vejo bem. Então, para fazer pirraça, Agora, lá está, isto do PAN, toda a gente, acho eu, toda a gente com o mínimo de humanidade deseja que os animais sejam bem tratados e reconhece que há, de facto, necessidade de luta pelo direito dos animais. Agora, alguns aspectos, a frase que o Pedro citou sobre a pessoa em coma, e mesmo alguns aspectos do programa do PAN são... passam o limite daquele vai um partido de giro e tal. Não, são um bocado inquietantes mesmo. São mesmo inquietantes. Por exemplo, a questão de... Quando eles dizem proibir cães na prática da mendicidade. Portanto, o PAN é um partido que olha para um vagabundo que tem um cão e diz há aqui uma coisa que está mal, pá. É o quê? É o cão. O cão não devia estar a sofrer ali. Epá, isso realmente preocupa um bocadinho. Pronto, a Águia Vitória vai continuar a dar voltas ao estádio do Benfica e o Pedro Mexia pode continuar a sentir-se zoológico, nada contra. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se em digressão e a turnê está a correr bem? Há um lado zoológico nisto também, porque voltamos a falar do animal feroz, não é? A digressão está a correr maravilhosamente. Eu proponho que tenha um nome, tipo, sei lá, da Trafolhice Show, uma coisa assim. E começa a dar voltas aos coliseus. Está a falar de José Sócrates, que Como é que esteve adivinhaste? Não. há 2 Mas semanas tu que o disseste. em Vila Velha de Ródão e agora... Show, Acabei de inventar. mas tem futuro, ouviste? Regista já. Não devias ter dito antes de registar. Trafolhice Show. É capaz de já haver um site. Neste momento já há fila. Sai. Ele foi a Vila Velha de Ródão, agora foi a Agora Vila Vila Real. Real. Continua a jogar em casa, está ainda a País fazer Real. salas pequenas, mas pode vir aí uma onda que acabe nos coliseus. A única coisa que eu quero Pagaria aconselhar- bilhete para assistir ao José Sócrates Show? Esse é um dos lados. O pagar bilhete é Era o aqui último essencial. espetáculo que vias na vida. Não, eu acho que o pagar bilhete é aqui essencial. Achas que não seria Mas não saias de lá inteiro. Não seria bem tratado. E eu Não, agora. vou-te dar 2 convites. Próximo. Atenção, o pagar bilhete é essencial. Porque há uma coisa que ninguém consegue compreender. Tendo em conta que
José Sócrates voltou a ser um homem pobre, ninguém se percebe como é que ele tem dinheiro hoje em dia para pagar aqueles advogados todos e até a gasolina do carro, porque ele agora, coitado, o homem, o amigo parece que não lhe tem dado a emprestar dinheiro e ele não tem trabalhado para a Octofarma e, portanto, também já não é deputado da Nação, nem funcionário da Câmara da Covilhã e, portanto, o senhor não deve ter fontes de rendimento. Pode ser uma opção, é começar a cobrar bilhete nestas suas várias atuações. De qualquer forma, o que eu queria sugerir aqui era as autoridades fazerem no final... Ele já está a rir, ele não consegue. No final, fazerem aquelas operações de stop, como quando sai das Pôr discotecas. tudo a termo de identidade e residência. Depois daquelas... depois o pessoal sai daqueles encontros e umas operações stop, só pelo sim, pelo não. Tu queres dizer que Saber que eles são. a GNR Ficam... põe lá, monta a tenda à porta do teatro e diz: o senhor ouviu o Sócrates? Acha que ele até faz algum sentido? eu acho Mas que- acho que sim. Só para aqui no balanço, a favor, claramente. Essa é a visão. Não querias simpática. dizer isso, não é? Queria. Consegue entender o objetivo destas longas intervenções políticas? O que eu acho giro é que um senhor que estava tão desertinho, queixava-se tanto quando estava preso, não o deixarem falar e de não poder dar entrevistas a jornalistas, agora já está há tanto tempo cá fora e não sei porque ele prefere... Vá-se lá saber porquê. Ele prefere comunicar coisas ao país e dar conferências de imprensa em direto sem Não são entrar conferências em... de imprensa, são conferências. Para mim parece-me conferências de imprensa. Parece-me conferências de imprensa sem direito a responder, porque aquilo é feito para a imprensa, não há direito a respostas. Não, aquilo é feito para um auditório cheio. Não, mas aquilo é as- mesmo as feito para câmaras estão lá. Para todos os efeitos. para todos os efeitos. Aquilo é mesmo feito Chega para a mais gente na imprensa. Aquilo é feito para a imprensa, portanto, aquilo para mim não são conferências, são efetivamente conferências de imprensa com a grande vantagem de não ter lá jornalistas que lhe possam fazer perguntas. E eu espero ansiosamente porque José Sócrates, que quer esclarecer tudo, possa de repente vir a estúdios de televisão, encontrar-se com jornalistas que se lhe possam fazer perguntas sobre as coisas inacreditáveis que ele próprio já admitiu que eram verdade. É só isso. Depois de Vila Velha de Ródão, de Vila Real, que paragem é que sugere Sócrates neste périplo pelo país real, Ricardo Araújo Pereira? Tenho de começar por ver, eu não percebo qual é a... Não sei qual é a sensação. Agora pode ir a que dá. Viana do Castelo. Pode ir, sim, pode ir. A sensação que dá é que é interior norte, é esse tipo de... Sim. É isso que pretende, não é? Pode ser... Então, é uma- os sítios onde ele cresceu e onde nasceu. Pode haver... Sim, Trás-os-Montes e tal. É lá aquela lá... Para Laje Massada. o João Miguel é tudo berças. Mas pode haver aqui uma questão que é aquela... Uma ideia, enfim, obviamente, falsa, de que fora dos grandes centros urbanos há alguma consanguinidade. E o Sócrates pode ir para lá à espera de que sejam pessoas meio esquecidas. Eu sou de Porto Alegre, pá. Não, meio esquecidas. Quem é este? Eu não me lembro onde é que ele estava há 2 meses. Mas é, Maria, tu não acabaste de... Ele É que só tu é que podes dizer enormidades dessas aqui. estou a dizer- acabaste de insultar todo o interior português. Calma. Eu estou a dizer que isto é a perspectiva do Sócrates. Eu estou a demarcar-me em absoluto. Atenção, a minha família é do interior. Aliás, é do norte. É mais litoral, mas é... Mas tu não tratas particularmente bem neste programa, pá. E mais, eu tenho primos que são filhos de primos. Portanto, E que tal são? está tudo bem, está tudo bem. Pedro Mexia, Sócrates vai candidatar-se a quê? Pois, eu tenho medo. Epá, não. Eu tenho medo que ele se dirija a um bairro que é o bairro de Belém. É o único ponto da turnê Mas que para agora, ainda por cima. Ele está a falar para Se fosse 2016. Belém, já lá Belém, estava, Belém, não é? Belém. Começando por ver. Não temo, no sentido que ele não chega lá, mas não é impossível que isso lhe tenha passado pela cabeça. Há até pessoas que dizem que já há movimentações nesse sentido e que ele quer. O PS não tem um candidato presidencial esmagador, bem pelo contrário, e não é completamente excluir que no fim da turnê ele diz, tendo em conta o que senti no país todo, pelo menos as terras começadas por V, eu Venho agora vaga de fundo. não voto- abdico. venho para A uma frase- vaga de fundo. Atenção, voto a em- frase que ele disse foi não abdico dos meus direitos políticos. Essa frase, em geral,
é aquela que se diz uns meses antes de alguém se candidatar a alguma coisa. Portanto, Mas agora não vais dizer que seria... acreditas em José Sócrates. Não, estou a dizer que acredito em José Sócrates em que sentido? Estás a acreditar no que ele está a dizer? De modo geral, é sempre um mau princípio. Não, ele está a dizer, não abdico dos meus direitos políticos. Isso é de quem já está a pensar em alguma coisa mais à alguma frente. coisa com eles. Bom, decretos. Hollywood. O Pedro Mexia decreta anti. Anti o quê? Clara Ferreira Alves escreve hoje no Expresso um longuíssimo artigo de 2 páginas reagindo ao que imagino que tenha sido nas redes sociais, onde eu não estou, felizmente. Não te querem lá? Exatamente. Pedro Mexia gargareja de cada vez que fala de redes sociais. Exatamente. Porque tê-la acusado de ser anticomunista por ela se ter manifestado contra a coligação à esquerda. Ora, ser anticomunista não é ser contra o PCP, aliás, dá vários exemplos pessoais e históricos, etc. Não se trata, o ser anticomunista não se trata de ser contra o PCP, contra o Sr. Jerónimo de Sousa ou contra os comunistas. Trata-se de achar que o marxismo-leninismo, Jerónimo de Sousa, aqui na TVI, perguntado se é marxista-leninista, disse: sou marxista-leninista. Ser anticomunista é achar que o marxismo-leninismo, na sua encarnação política ao longo da história, deu resultados catastróficos. O anticomunista acha isto. Eu não vejo nenhum problema, ou as pessoas têm livros de história muito diferentes dos meus, é provável que tenham, ou não vejo grande problema com esta afirmação. É discutível, como todas as afirmações em política são discutíveis. A malta pode ser antifascista, também pode ser anticomunista. Portanto, pelos vistos, houve uma reação brutal a ela ter-se dito isso, e foi essa a acusação. Eu não vejo qual é o problema do anticomunismo nesse sentido da palavra. Isso incendiou as redes sociais? Bem, isso tudo incendia as redes sociais. O João Miguel Tavares decreta, Por falar nisso, fogo sobre o quartel-general. fogo sobre o quartel-general, mas para justificar as razões do fogo sobre o quartel-general, eu queria passar a palavra ao camarada Carlos. Muito bem. Porque o camarada Carlos consegue ler isto com uma profundidade comuna que eu não consigo capaz de acompanhar. A luta interna no partido chegou a um ponto que desmascarou as intenções contra-revolucionárias do bando dominante do Comitê Central, e a luta vai continuar até eliminar esse bando e restaurar o PCTP-MRPP como um partido comunista operário. Todos os militantes e simpatizantes revolucionários do partido, bem como todos os proletários, são chamados a empenhar-se nesta luta até à vitória final. Esta coluna, intitulada Jornal de Parede, destina-se à publicação de curtas denúncias dos atos contra-revolucionários perpetrados pelos membros do Comitê Central, agora suspensos, e por todos os dirigentes do partido que se afastaram das massas, do proletariado e do povo. As denúncias políticas podem ser aqui publicadas sob pseudónimo do correspondente do jornal, mas o seu nome verdadeiro, o seu lugar no partido ou fora dele, a residência, a forma de contacto, e-mail ou telefone, têm de ser dados a conhecer à Comissão Política Organizadora do Congresso Extraordinário do PCTP-MRPP como condição de publicação. Cada denúncia deve ter no máximo 1000 caracteres. Esta parte é... Que as bocas se abram e as denúncias políticas floresçam. Fogo sobre o Comitê Central. Sobre o quartel-general. Sobre o quartel-general. Olha, mas foi um lapso. Não, mas esse lapso é sintomático. Isto já te vais fazer um inimigo do PCTP-MRPP. Já estou. Na verdade, fogo sobre Isto é um comunicado real. Na verdade, fogo sobre o Comitê Central era aquilo que o Comitê Central merecia. Eu não percebo porque é que as denúncias só podem ter 1000 caracteres. Porque imagina... Mesmo assim é mais generoso do que no Twitter. É mais generoso do que São só Twitter, 140. mas um camarada que tenha mesmo transgredido a sério. E a gente está, e depois ele fez... já acabou. Não consigo. Tens de fazer 2 denúncias para o mesmo camarada, às vezes. O Ricardo Araújo Pereira Estás a decreta... pensar, não é? Eu decreto coleta. Coleta. Coleta porque veio nos jornais esta semana que a pensão de Ricardo Salgado tinha aumentado para 90 mil euros por mês. Até que enfim que aumentam a pensão a um velhote. E só que agora, entretanto, notícia subsequente, ninguém quer pagar. E por isso eu
proponho uma coleta. Eu não dou, já contribuí. Outra. Eu já contribuí para vários meses e, portanto, acho que não tenho. Mas vocês, tens aí a carteira? Vê lá o que é que tens O que é aí. que eu posso dar? Deixa lá ver. Porque parece que ninguém quer pagar. O que é que há aí? Eu dava 2 euros. 2 euros, pronto. 2 euros para Ricardo Salgado. Sim. Sim. Vocês não dão nada. Olha aí, irmãozinho, eu deixei a minha carteira no carro. Pronto. Então está concluída nunca mais uma trago a minha reunião carteira semanal. para o pé de ti, Carlos. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. E este público, se quiser voltar, estão convidados.